Olá, tudo bem com vocês? Graça e a paz do Senhor Jesus. Antes de iniciar o nosso vídeo de hoje, eu quero pedir para você curtir aqui o nosso canal, dar um like, se inscreva e ative o sininho e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Hoje nós vamos falar no nosso vídeo sobre empatia, compaixão e alteridade. O que significa esses termos para você? Certo dia, vamos falar sobre um versículo da Bíblia, um texto no qual nós ouvimos muito falar sobre o bom samaritano. A Bíblia conta que Jesus se deparou com um certo intérprete da lei. E esse senhor, ele indagou Jesus a seguinte questão: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse a ele: como você é um intérprete da lei, como que você interpreta o que a lei diz sobre isso? Aí o certo homem, intérprete da lei, disse a Jesus o seguinte: os mandamentos que Moisés escreveu diz que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus disse a ele: então você está certo. E o intérprete, caro Senhor inteligente, disse a Jesus assim: quem é o meu próximo? E Jesus ele foi falar para esse homem em parábolas. Sabemos nós que as parábolas, Jesus ele usava muito parábola para explicar melhor as coisas para as pessoas. É uma forma de citar, explicar através de contos, de parábolas. E Jesus contou a parábola do bom samaritano. E ele disse: certo dia, um homem descia de Jerusalém para Jericó. E neste percurso, esse homem foi maltratado, ele foi atacado por ladrões, por salteadores, que machucaram muito esse homem e deixaram muito ferido, e esse homem ficou à beira do caminho machucado. Então Jesus disse que pelo aquele mesmo caminho descia um certo sacerdote que viu a situação daquele homem, porém passou de largo, passou distante, não deu atenção para a situação que encontrava-se aquele homem. E Jesus disse mais: casualmente também passou ali um levita. E casualmente o levita também não deu a mínima e passou de largo por o problema que aquele homem estava enfrentando. E Jesus disse: mas desceu um samaritano. Sabemos nós que várias passagens da Bíblia nos relata que o samaritano tinha uma certa divergência, um certo conflito com o povo de Jerusalém, povo judeu, por algo que aconteceu no passado, que foi quando Salomão morreu, que o reino foi dividido. Ficou um povo para o reino sul e um povo para o norte. E isso gerou conflitos. Mas não cabe agora, esse momento, explicar sobre o que aconteceu que gerou estes conflitos. Mas existia um certo conflito entre os samaritanos e os judeus. E o que acontece? Jesus disse que o bom samaritano, que aquele homem, ele se encheu de compaixão, ele parou e viu a situação que se encontrava aquele homem. Quando a Bíblia relata, Jesus fala através da parábola que o homem estava ali ferido, machucado, porque os ladrões levaram tudo que ele tinha e ainda bateram nele. Isso é uma situação que nós vivenciamos hoje. E o que nós vamos falar? O que tem a ver esse texto com empatia, compaixão e alteridade? O termo empatia quer dizer se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, calçar o sapato do outro. Quando nós nos colocamos na mesma situação que aquela pessoa está passando, nós conseguimos enxergar com um olhar de amor,
Nós conseguimos enxergar com um olhar misericordioso para com o próximo. E esse samaritano, ele parou, ele olhou para aquela pessoa que estava precisando de ajuda com a alma. Ele olhou para aquele homem com o coração e se encheu de compaixão, se encheu de amor e se colocou na situação, no ambiente que aquele homem estava. Isso quer dizer o termo alteridade. Alteridade quer dizer alter. No latim quer dizer outro, é onde nós conseguimos entender o ambiente que a outra pessoa está, é onde nós conseguimos entender que situação aquela pessoa está passando, é se colocar no lugar do outro. E aquele homem se encheu de misericórdia, de amor. E a Bíblia diz, Jesus falando sobre a parábola, que ele pegou os seus recursos, passou vinho e azeite sobre as feridas daquele homem. Ele tratou, ele cuidou. De que maneira é que você tem olhado para as pessoas? Será que você tem olhado somente para si? Será que você tem se compadecido das situações adversas que as pessoas passam? Quando nós nos enchemos de empatia, quando nós nos colocamos no lugar das outras pessoas, quando nós começamos a sentir a necessidade das pessoas, nós olhamos com amor. E é esse texto que eu quero deixar para a nossa reflexão hoje. De que maneira você tem se comportado diante da situação que as pessoas têm enfrentado? A escritora Joyce Meyer, ela tem um texto que diz bem assim, que é um texto que, lendo um livro dela, me chamou muita atenção, que diz que o pior estado do ser humano é quando ele se enclausura dentro de si e age indiferente ao problema alheio. E eu também tenho esse mesmo ponto de vista. Eu analiso dessa forma. E de que forma você tem se comportado diante do sofrimento das pessoas? De que forma você tem olhado para as pessoas? Será que você tem olhado, passado como o sacerdote, que vendo a situação, o problema, a dificuldade daquela pessoa, as feridas, e não parou para ajudar? Também como o levita, era um povo que tinha conflitos e Jesus ele colocou ali o samaritano porque o povo tinha um certo conflito com o samaritano. Nós vemos bem quando aquela mulher estava ali à beira do poço e quando ela viu Jesus, ela nem quis dialogar, ela falou a Jesus como que o Senhor vai falar com uma samaritana, porque tinha uma certa rejeição. Só que nós não podemos olhar para as pessoas com rejeição. Nós não podemos olhar para a classe, se é pobre, se é de uma outra nação, se a cultura é diferente. Mas nós temos que olhar como Cristo olha para você e para mim. Porque quando Deus, ele enviou o seu Filho unigênito, seu Filho único, para morrer por você, por mim, Jesus ele se colocou no meu lugar. Deus, quando ele olhou para o mundo, ele olhou e viu, ele sentiu a necessidade que nós estávamos precisando de um Salvador. E ele enviou o seu único filho para salvar a mim e a você. Ele se encheu de amor por nós, porque ele é amor. Então, olhe para o teu próximo com amor. Ajude aqueles que você pode ajudar. Talvez você não tenha como ajudar financeiramente, mas ajude com uma palavra. Quando você vê uma pessoa sofrendo, uma pessoa desesperada, não se sinta enclausurado, não se encha do seu próprio eu, dizendo que você não tem nada a ver com isso. Realmente, se nós olharmos dessa forma, nós não temos nada a ver com isso. Mas se nós olharmos com o olhar que Cristo nos olhou, nós vamos nos encher de compaixão e vamos entrar em ação para poder ajudar, para poder abençoar a nossa nação, a nossa cidade. E neste dia, eu deixo essa palavra para reflexão. Você tem sido
Você tem se colocado no lugar das pessoas? Você tem agido com empatia? Você tem se compadecido das pessoas? Fica para tua reflexão esse vídeo, porque o Senhor Jesus, Ele quer te abençoar através das tuas atitudes, em nome de Jesus. Deus abençoe você e a tua família neste dia.